Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, a partir do versículo 7, diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Tome o vosso assento. Meus irmãos, terminamos as cartas, aos Tessalonicenses, e hoje, vendo esse texto, no mês de julho, eu ministrei aqui dizendo que as promessas de Deus, elas estão baseadas na sua soberania. E hoje, quero dar um tema: como alcançar as promessas de Deus. O que devemos fazer para nós alcançarmos as promessas de Deus? Porque Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa para o seu povo. Mas o que nós devemos fazer? E é o que nós vamos discorrer nesta noite. As promessas de Deus, nós sabemos que elas são eternas. Elas são infalíveis. E nenhuma de uma só palavra de Deus, ela caiu, que não deixou de cumprir no ministério de Moisés. Quando nós vemos ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 8 e o versículo 56, nós vemos aqui esta mensagem. Diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que diz. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas obras que falou pelo ministério de Moisés a seu servo. Então, tudo que Deus falou, ele honrou e ele cumpriu. Os filhos de Israel, durante a travessia do deserto, endureceram o coração contra Deus, sofrendo duras consequências pela dureza do coração. Dos que deixaram o Egito, apenas Josué e Caleb tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Ali os demais tombaram no deserto. E Moisés, que era o líder que Deus havia escolhido, chamado para tirar seu povo ali da escravidão do Egito, quando nós olhamos no primeiro livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, versículo 35 e 38 ao 38, diz assim: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim. Ele disse: isso foi Moisés, contra mim por causa de vós, dizendo também: tu lá não entrarás. Josué, filho de Num,
que está em pé diante de ti, ali entrará, esforça-o, porque ele o fará herdar a Israel. Deus não olhou pela folha de trabalho prestada de Moisés, não. Se fosse olhar por obras, por mérito, Moisés tinha entrado na terra prometida, mas Deus aqui mesmo diz que não deixou ele entrar, e ele não se dignou contra isso, não. Ele só pediu ao Senhor, quando o Senhor repreendeu, disse: não me fala mais nesse negócio. Ele quietou, ele entendeu. Jamais se ele fosse questionar, quem tinha o prejuízo era ele, né? Então ele entendeu, e Deus, assim como ele falou, aconteceu. Os demais não entraram. Os 400 anos de escravidão lá no Egito talvez tenha feito com que os israelitas perdessem a noção bíblica de Deus, o único e invisível Criador do universo. No Sinai, ao perceberem a demora de Moisés, que Moisés subiu ao Monte Sinai, ali para receber as tábuas da lei, foi logo eles constituíram um bezerro de ouro semelhante aos deuses egípcios para adorá-lo. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 6, vai falar exatamente sobre isso. Os israelitas, eles apegaram tanto a idolatria pagã, que parecia não conhecer o verdadeiro Deus, não compreender a sua natureza e nem ter alcançado o significado de suas promessas. Eles não entenderam. Primeiro passo para alcançar as promessas de Deus é conhecê-lo, é conhecer quem é Deus, quem é o Senhor, entender o seu caráter e compreender que Ele é o autor das promessas. Esse entendimento precisamos ter. Voltamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, primeiro, entender as promessas de Deus. Ainda aqui no livro, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, e a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, conhecer quem é Deus e saber que Ele é autor das promessas. Ainda Hebreus 10 e 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel ao que prometeu. Então, o primeiro passo para alcançar as bênçãos é conhecer quem é Deus e entender, compreender que Ele é autor das promessas. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, descobrimos que suas promessas conduz à realização de quê? Do seu propósito. Deus, Ele trabalha com propósito. Deus, Ele falou a Abraão
que sua descendência ficaria 400 anos escrava em terra estranha, onde se encheria de bens, eles seriam abençoados, para só então tomar posse da terra. Voltamos lá no livro do Gênesis, capítulo 15. Capítulo 15 do livro do Gênesis, versículo 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ás, afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então precisava de um tempo, como se diz assim, para mim fazer isso, organizar. Esse seria o tempo que o povo de Israel estaria sendo preparado para o tempo de Deus e assumir como nação perante os povos. Interessante que o tempo da promessa de Deus para a realização, já falei isso aqui em outras oportunidades, que também é o tempo que Ele está nos preparando para o cumprimento da promessa. Deus, Ele trabalha para realizar as suas promessas, mas também trabalha nas nossas vidas, nos preparando para recebê-las. Deus tinha propósito em suas promessas para com a descendência de Abraão, seu amigo, e as cumpriu quando libertou Israel do Egito. Agora, eles não poderiam entrar de qualquer jeito lá no Egito. Voltamos aqui no livro de Levítico, capítulo 11, de Levítico, e o versículo 45, Levítico 11 e 45, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Deus viu que aquele povo não tinha condição de ser separado, ser santo lá no Egito. É igual pessoas que aceitam Jesus e ele continua misturado lá no mundo, envolvido com as coisas do mundo. A santificação dele não vai aperfeiçoar. Ele vai ter dificuldade em aperfeiçoar a santificação, de ter uma vida separada, porque ele está envolvido, infiltrado. Ele não sabe separar, ele continua misturado. E a Bíblia diz que nós precisamos ter uma vida de santidade diante do Senhor nosso Deus. Ainda é Levítico, capítulo 23 de Levítico, capítulo 23, e o versículo 42 ao 44 diz assim: 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos naturais em Israel habitarão em tenda, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés a solenidade do Senhor aos filhos de Israel. Aqui era a instituição de uma festividade que eles deveriam celebrar
esta festividade, que até a festa dos tabernáculos, porque foi o período que eles passaram no deserto, morando em tenda, até que o Senhor fizesse adentrar a terra prometida. Então eles habitavam em tendas. Deuteronômio capítulo 9, versículo 25 diz assim: e prostei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com a mão forte. No dia que o povo desobedeceu a Deus, o Senhor, ele queria destruir esse povo. Foi quando Moisés intercedeu por eles, para que o Senhor não viesse a destruir. Porque Deus, ele é santo, ele é justo, ele é fiel. A santidade dele está, e nós precisamos ter uma vida separada. Apossar-se das promessas de Deus significa ter a certeza de que tudo quanto nos prometeu em sua palavra há de realizar, desde que permaneçamos fiéis ao seu chamado. E esse chamado aqui é um chamado para a salvação, que todos que ele nos chamou. Então precisamos ser fiel a ele. Podemos também dizer, ser fiel na chamada ministerial, toda chamada de Deus, porque a chamada para a salvação é a chamada universal. E a chamada ministerial, alguns eles chamam, outros não. Mas ele é fiel. Olha o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, ele é fiel. Agora, precisamos estarmos com a vida, uma vida separada de fidelidade ao Senhor nosso Deus. Agora nós precisamos compreender a natureza das promessas. As promessas mostram a fidelidade de Deus. Vimos isso. As promessas de Deus em nossa vida são testemunhos inegáveis da fidelidade de Deus. Deus mostrando que ele é fiel. Israel no deserto foi um povo de dura cerviz, rebeldes e obstinado em seus atos contra o Todo-Poderoso. Israel, eles foram obstinados contra o Senhor nosso Deus. Quando voltamos aqui no livro de Números capítulo 3, e o versículo 4 de Número, nós vemos aqui dizendo: mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Aqui, os filhos de Arão, eles eram a linhagem sacerdotal. E esses meninos, esses dois, não esperaram, eles foram rebeldes e foram oferecer fogo estranho. Tem muito lugar por aí que tem fogo estranho. Não é o fogo verdadeiro, aquele que vem de Deus. Porque o holocausto, o fogo que acendia ali, vinha do alto. Não era alguém que inventava fogo, era vindo de Deus.
Então, hoje, as pessoas sem discernimento não sabem quando é fogo que vem de Deus ou quando é provocado, né, pelo próprio homem. É onde se vê, não traz edificação, não traz crescimento, só traz movimento, fogo estranho. E nós temos que ter cuidado com fogo estranho. Alguns dizem que eles tomaram uns querosene, né? Diz que o fogo era estranho, e não dá certo. Aqui no versículo, nós lemos, versículo 7, diz: portanto, como diz o Espírito, se ouvide hoje a sua voz, não endureçais o coração. Ao versículo 17, mas como quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, tombaram pela a infidelidade ao Senhor nosso Deus. Desobediente, tombaram no meio do caminho, não entraram no repouso. Mas Deus manteve-se fiel ao que prometeram ao obediente Abraão. Deus prometeu o que ele havia prometido a Abraão. Israel continuou a existir como nação, porque aquela geração antiga que saiu do Egito não entraram, mas a geração nova, junto com os dois líderes, Josué e Caleb, herdaram a terra. A fidelidade é parte importante, intrínseca, da natureza das promessas de Deus. Jamais elas falham. Nós precisamos ter absoluta certeza de que o Senhor jamais se esquecerá de nós e cumprirá tudo aquilo que prometeu. Se Deus lhe prometeu, pode ter certeza, porque diante das promessas gerais de Deus, no contexto geral para a igreja, que ele prometeu, ele cumpriu, e o que tem prometido vai cumprir. Mas existem promessas individuais que Deus prometeu, Deus avisou alguém, prometeu, e se foi da parte do Senhor, se não foi fogo estranho, ela vai cumprir, porque foi Deus que prometeu. Então as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Agora não temos que preocupar com o tempo, o que é ao tempo de Deus. As promessas de Deus, ela traz descanso a nós, ao cristão. A posse das promessas de Deus resultará em descanso para os que crêem. Ele vai descansar. Deus prometeu, ele vai esperar. A entrada no repouso eterno aqui indica a posse da vida eterna. E aqui, esse descanso, ele tem a promessa para nós. Qual que era a promessa para Israel? Era entrar na terra prometida. O que Deus prometeu para eles era essa promessa: entrar na Canaã terrena. A travessia de Israel pelo deserto teria sido mais curta se a incredulidade não predominasse no meio do povo. O problema foi a incredulidade. E aqui, eles, diante da incredulidade, de 40 dias, se tornou em 40 anos. Diferença grande, né? 40 anos pode ser, nós podemos entender como juízo ou como prova, né? 40, o número 40, ele pode ser entendido como juízo de Deus, mas também como prova. Certo que todos enfrentam deserto. Todos enfrentam deserto. Uns mais demorados, outros menos demorados. Todavia, a nossa presença, ela, nessa vida,
nós passamos por deserto. Eu não sei qual deserto que você está passando nesta noite. Qual deserto que você está enfrentando. Eu não sei se é da saúde, se é do desemprego, se é no âmbito familiar que você está enfrentando. Eu não sei qual que é o deserto, mas uma coisa eu sei, que o Senhor sabe o deserto que você está passando, e deserto ele tem fim. Aleluia. Deserto ele não é para sempre. Deserto, chega um momento de Deus transformar aquele deserto em oásis. Quem sabe seja nesta noite o oásis de Deus na sua vida. Bendito seja Deus. Então nós enfrentamos o deserto, uns mais longos, outros mais menos, outros prolongados, na medida em que soubermos fixar nossos olhos firmemente nas promessas de Deus e descansar nos braços daquele que nos prometeu. Quando nós olhamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 3 de Atos, versículo 19, qual foi a mensagem de Pedro naquele dia? Foi: arrependei-vos, pois, e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o quê? Os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que nos sustenta, amado, nesta vida e que nos faz triunfantes é o refrigério que vem da parte do Senhor nosso Deus. No meio das lutas, das tempestades, dos desertos, vem o refrigério da parte do Senhor nosso Deus. O escritor aqui aos Hebreus, quando ele fala sobre os heróis da fé, essa galeria aqui dos heróis da fé, todos eles passaram por desertos, mas pela fé eles alcançaram a promessa. Depois você pode ler que todos passaram pelo deserto, mas alcançaram a promessa. Ainda aqui Hebreus capítulo 4, o versículo 1 diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguém de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Quantas mensagens que é pregada, estimulando a fé, ou alguém dá crédito na palavra salvífica, aceita o Jesus, mas pouco dia desvanece, porque ela não estava, ouviu a palavra, mas a fé, ela não alcançou esse trabalho de Deus na vida. Por isso que não teve resultado. Mas quando ela é misturada com fé, mesmo que você não está vendo, assim como a galeria dos heróis da fé, mas você crê na promessa do Senhor nosso Deus. O versículo 11 do capítulo 4 diz assim, depois você pode ler todo o capítulo 4, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que estava aqui? O povo de Israel, ele entrar na Canaã celestial, aliás, terrena, eles desobedeceram. Nós temos a promessa da Canaã celestial, a Jerusalém prometida. Mas para nós entrarmos lá, diz assim, procuremos, pois, entrar no repouso, naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O Israel foi desobediência. Mas aqui, eu acho linda a carta aos Hebreus, porque ela é uma carta de admoestação. Ela é uma carta que está corrigindo um erro do passado. Assim como o povo errou, e agora o judeu, um grupo de judeus, havia aceitado a Jesus, e estavam firmes na fé, confiantes no Senhor, mas tinha alguém dos próprios hebreus, que era um praticante da lei,
que não havia se convertido ao cristianismo, estavam persuadindo aqueles que haviam se convertido, dizendo para ele que precisava acrescentar alguma coisa a mais, precisavam lembrar do sacrifício. Aí o escritor, que ele é anônimo, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, uma coisa nós sabemos, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor para nos trazer essa mensagem, dizer que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, a supremacia de Cristo é suficiente para nós alcançarmos a salvação. Não precisamos acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. Então ele estava dizendo para ele: não caiam no mesmo erro que caiu o povo de Israel, mas permaneça firme no Senhor Jesus Cristo. Afastando a dureza de coração. É uma coisa que precisamos reter a confiança no que Deus prometeu. A dureza de coração fez os israelitas rebeldes tombarem no deserto. Dureza de coração significa coração obstinado, resistente, arrogante e soberbo, que não se dobra diante da verdade. Ele não muda, ele não se aquebranta diante do Senhor. Na leitura que nós fizemos aqui, o versículo 13, capítulo 3 e o versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado, ele traz dureza do coração. O pecado, ele faz com que a pessoa venha perder as promessas do Senhor nosso Deus. A dureza de coração. Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 3 de Marcos, e o versículo 5. E olhando para eles em redor com indignação e cordoendo-se da dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E Jesus estava no meio ali de um povo que estava com o coração duro, obstinado. A dureza de coração é a porta de entrada para outros pecados e a perda das promessas de Deus. Além de, quando o pecado toma de conta, ela perde as promessas de Deus. E cumpre-nos pedir ao Espírito Santo que quebrante os nossos corações, para que a nossa fé permaneça firme e possamos entrar no descanso de Deus. Somente com o coração quebrantado e contrito nós podemos adentrar no repouso que o Senhor tem para nós. Vamos ver o que diz o Salmo de número 34, Salmo 34, e o versículo 18 diz: perto está o Senhor. De quem? Dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Que traz para o Senhor é um coração contrito. Olha o arrependimento de Davi, quando ele confessou seu pecado, no Salmo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Senhor. Então ele está dizendo que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E aqui outra recomendação: primeiro, nós vimos afastar a dureza do coração. Segundo, não dando lugar à desobediência. A dureza de coração, ela leva à desobediência. E aqui
fala que os filhos de Israel eles provocaram a Deus. Versículo 16 do capítulo 3 de Hebreus. Porque havendo-há alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. E aqui nós vamos ver, exceto aqueles dois que já citamos, que foi Josué e Caleb. Mas os demais não deram ouvido ao Senhor. A Bíblia diz que eles provocaram, e a palavra provocar aqui significa insultar, irritar, desafiar ou impor-se com atitude rebelde. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a rebelião é como o pecado de quê? Feitiçaria. Cometer esse pecado é trilhar o caminho do inimigo e acabar distante de Deus. É trilhar o caminho do inimigo e o fim é distante de Deus. A epístola, segundo Judas, o versículo 11, diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. O Senhor jurou que os desobedientes não entraria no seu repouso. Está aqui na lembra no versículo 18 de Hebreus 3. Não podemos dar lugar à desobediência, sob pena de não retermos a confiança nas promessas. Então, as promessas de Deus, amados, nós precisamos ter o cuidado com a obediência. Terceiro, precisamos ter o cuidado de repreender a incredulidade. Porque a incredulidade, ela toma posse quando mina a fé. Quando a fé desaparece, a incredulidade, ela toma de conta. A incredulidade foi o quê? Foi o obstáculo à entrada dos filhos rebeldes de Israel na terra prometida. Não foi outra coisa. Foi a incredulidade deles. Está aqui Hebreus 3,19. Se vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus tinha promessa, mas a incredulidade impediu que eles entrassem na terra. Não há como seguir adiante se não crermos. Nós estamos aqui nesta noite é porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos nas promessas de Deus. É a razão de estarmos aqui. Não é possível alcançar as promessas de Deus se a incredulidade predomina em nossa vida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Nós não estamos vendo, mas nós esperamos. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Não podemos vislumbrar nenhum tesouro espiritual se a fé não estiver ativa em nossos corações. Nós sabemos se a fé estiver ativa. E o que é a recomendação? Devemos nos afastar da incredulidade. E o que nos leva a isso, afastar da incredulidade? Somente o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando estamos cheios do poder do Espírito Santo, nós estamos nos afastando da incredulidade. E aí sim, nós vamos experimentar as ricas e preciosas promessas do Senhor. Porque Deus é fiel e Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ou Ele vela para que a sua palavra ela venha se cumprir. As suas promessas, elas são inúmeras
e elas estão registradas nas Escrituras. Quando familiarizamos com a leitura da palavra de Deus, nós vamos ver quantas promessas Deus ele tem para nós. A maior de todas é a vida eterna e da volta de seu Filho Jesus Cristo nas nuvens para encontrar com a igreja. Aleluia. Essa aqui é a maior promessa que nós temos da parte do Senhor nosso Deus. E eu ouvi alguém dizendo que enquanto as promessas de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Enquanto você não morrer. Tem promessa que ela não vai se cumprir na nossa vida. Eu já vi letra de hino, que todas as promessas, elas vão se cumprir. Não em todas. Porque senão tinha cumprido na vida de Abraão. E teve não do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele não tinha dito que muitas promessas eles não foram alcançadas, mas a fé deles alcançou no sacrifício de Cristo, então tem promessa de Deus, quem vai cumprir ela, nossos filhos, quem vai vencer a eles, a nossa geração, Deus vai cumprir. Mas nós, o que nós temos que nos apegar é a promessa da vida eterna, é da vinda de Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Talvez não podemos alcançar mais nada nessa vida, mas se nós alcançarmos o céu, nós somos vencedores. Os maiores vencedores são os que alcançam o céu. Nada se compara com o que Deus tem prometido para nós, que é a eternidade, ao lado do Cordeiro de Deus. E aqui a recomendação, que sejamos firmes nas promessas de Deus. Como está lá no hino, se eu não me engano, acho que é o hino 107, da harpa cristã, firme nas promessas do Senhor. E essas promessas são para nós. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe, continue falando aos nossos corações.